doutora Juni Meles Megre, mais uma vez com muita alegria, na janela da Paulista. E ela vai falar de um tema hoje importante, insônia. Você já teve insônia? Eu já tive algumas vezes na vida. É duro, né? Não dormir é trágico. Por que a gente tem insônia? Porque existem inúmeras condições para insônia, sabe? As insônias podem ser de curta duração ou aquelas crônicas que duram até anos na vida das pessoas. As de curta duração geralmente é por um problema que estamos passando, um estresse na vida, uma preocupação, não é? Ou então por algum hábito, uma mudança brusca da vida da gente, ou uma mudança de país, não é? Que vai atrapalhar o nosso relógio biológico. Não é? Mas as crônicas, né? Na maioria das vezes, ela é secundária também. Não é? O que é isso? Ela não é só por um problema de sono. Isso é raro, ter um problema especificamente do sono. Geralmente, não é? Ela é secundária a alguma coisa. Né? Ou é secundária esse estresse, como nós diríamos, ou um mau hábito, que eu estou bebendo toda noite e não durmo direito, ou um remédio que eu não devia tomar à noite, estou tomando à noite por um erro, não é? Mas nós temos também as secundárias, então a depressão, quadros de ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático, não é? Temos doenças físicas também, como diabetes, como Parkinson, não é? Nós temos, se a pessoa tem um refluxo esofágico, se a pessoa tem um problema de próstata, e tem a nictúria, levanta várias vezes à noite, atrapalhando o sono. Nós temos também as dores crônicas, a fibromialgia, né, que é uma delas. E nós temos também a síndrome das pernas inquietas, que é muito mais comum do que a gente imagina, não é? Que é assim, é alguma coisa de me incomodo. Então tem pacientes que dizem assim, nossa, mas eu sinto que eu não posso encostar no travesseiro, me dá aflição, as pernas dão aflição, eu fico inquieta no sono. E a apneia, né, durante o sono, que é um problema seríssimo. Então essas são assim algumas causas. Então nós temos as causas específicas do sono, mas que são em menor número. Ou alguma coisa que está acontecendo no momento, ou um mau hábito, ou as doenças, tanto mentais como físicas. Essas são as causas. Muitas causas. Muitas causas, muitas causas. E isso é importante. Por que é importante? Para, assim, um alerta, para que as pessoas não se mediquem. Eu quero remédio para o sono, especificamente. Aquela história, toma um para dormir e outro para acordar. Isso, como se fosse um problema isolado de outras coisas, não é? E não é, na verdade. E não é. E olha, novamente, então, entrando na questão de prevalência aí, né? Até 2018, a Associação Brasileira de Sono tinha feito assim um estudo a respeito de quantas pessoas, são 73 milhões de brasileiros sem dormir. Ou seja, tínhamos uma prevalência em torno de 30% da população. É muita gente. Muita gente, é muita gente. Muita gente. Muita gente. E muita gente se automedicando, não é? Então, e com a pandemia, como é que ficou? Existe até esse termo, né, agora, que é o corona insônia, ou o covid insônia, não é? Que começou no Reino Unido, até porque assim, o número de pessoas com insônia e que nunca tiveram insônia antes, nunca tiveram um transtorno de sono, foi para 48% no estudo aqui brasileiro.
Em outro estudo na Grécia, em torno de 40% das pessoas começaram a ter problemas de sono que nunca tiveram. Por causa da pandemia? Por causa da pandemia. Por uma questão psicológica? Uma questão psicológica e mudança de hábitos. Ah, ok? tá. São duas coisas. São duas coisas. Não é? E que eu acho que isso é a importância de nós comentarmos, de que as pessoas saibam disso. Porque a insônia, assim, ela aumentou muito durante a pandemia, muito. Então, se antes era assim, 1 em cada 6 pessoas tinha um problema de insônia, agora é 1 em 4, não é? Esse é um número alto, em questão de um ano, né? Esse estudo, inclusive, foi feito em outubro, nós não tínhamos nem um ano. Então, assim, é um número enorme mesmo de pessoas, né? E mudou também um pouco o perfil, né? Eu acho que é um outro alerta. Antes, nós tínhamos que mais eram as mulheres, as que mais tinham insônia. No Brasil, eram mulheres maiores de 40 anos, não é? Aquelas que não tinham atividade fora de casa, que eu acho que isso é importante para ver, aquelas que não têm, têm uma menor instrução e tem a questão da obesidade. Então, agora o perfil mudou. Também pega os mais jovens, principalmente os mais jovens. Não é? Por que é importante falar de insônia? Né? Eu preciso dormir, mas... Bom, é que tem tantas consequências, não é, Isabel? Uma delas é a questão assim, de todo o transtorno de humor. Não só o transtorno de humor causa insônia, como a insônia vai levar a transtornos de humor. Então, irritabilidade, ansiedade, depressão. Nós temos alterações das funções cognitivas, que é a memória, atenção, raciocínio ficam prejudicados. O comportamento acaba por se alterar, porque você acaba ficando irritado, agressivo, com mais impulsividade, não é? Que mais? A fadiga, a sonolência durante o dia, que é uma queixa muito comum, não é? Então, vários transtornos, e isso acaba afetando tanto a vida pessoal, como a vida social e como a vida laborativa. Não é? O trabalho é prejudicado, sem dúvida. E mais ainda, a insônia leva a doenças físicas, como diabetes, a síndrome metabólica, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, não é? Implicam em maior risco e até um número maior risco de morte. E até mesmo, a gente sabe que algumas insônias associadas às pessoas de 50 a 70 anos que dormem muito menos, correm assim, tem uma associação com maior risco, em 30% de demência tardia. Então, assim, ela está associada não só com doenças físicas, mas também com esse risco maior para ter demências na vida. Então, é um problema grave, é um problema gravíssimo, não é? É um problema que, como você viu, que é complexo, tem várias causas, nós temos que falar com o especialista. E esse especialista, realmente, o médico, vai ter que encaminhar quando for. Mas eu acho que tem duas formas aí que a gente pode evitar, que a gente, cada ser humano, cada indivíduo tem que ser responsável. Por quê? O que a gente tem observado nos últimos anos? Menor número de horas dormidas. Não é? Isso é um fenômeno mundial, ok? Se considera que em torno, a maioria das pessoas dorme satisfatoriamente em torno de 7 a 9 horas. E esse número, dormindo menor de 6 horas, tem em torno de 20% mais ou menos no mundo todo. É muito, não é? Dorme menos de 6 horas. Não há, nós temos muitas atividades e não há tempo suficiente para dormir.
E isso é tão prejudicial quanto a insônia, por exemplo? Tão prejudicial quanto a insônia. Tem as mesmas consequências. As mesmas consequências da insônia. Então, essa qualidade ruim do sono, até porque eu tenho, chama-se síndrome das horas insuficientes de sono. Porque eu vou ter sonolência durante o dia, eu vou ter irritabilidade, eu não vou render tanto no trabalho, e eu estou sujeito a mais doenças e até tenho maior risco de quadro demencial tardiamente. Okay? Então, isso é importantíssimo. Dormir horas suficientes. Né? E o que aconteceu com a pandemia? Muita gente entrou também na alteração de toda a rotina. Né? Então, o que se observou no consultório? Por exemplo, teve criança de 8 anos com uma enxaqueca terrível, primeira crise de enxaqueca, porque tinha realmente uma privação de horas de sono. Ela não queria seguir a rotina de casa, a mãe atrapalhada para coordenar toda a rotina em casa, as aulas começando muito cedo, e essa criança não dormia. É importante dormir horas suficientes de sono. E o que é mais importante, o que houve aí na pandemia, além do estresse da pandemia, além do estresse do isolamento, do medo, nós tivemos também alteração da rotina do sono. Nós temos no nosso corpo um relógio biológico, né, o ritmo circadiano, que é em torno de 24 horas. Então, quando veio e fomos selecionados pela natureza, vinha vindo o pôr do sol, a melatonina começa sendo formada para se preparar você para dormir. Na primeira hora do sono, tem a produção de hormônio, como o hormônio do crescimento. Depois, mais adiante, vai ter o hormônio da tireoide, né? A noradrenalina, a dopamina vão sendo liberadas. Então, nós temos um ritmo dentro do nosso corpo, que é a causa, quando a gente altera, o maior exemplo é o jet lag. Se vamos viajar para o outro lado do mundo, precisamos equilibrar isso. Mas, então, essa alteração desse ritmo circadiano é muito séria. Nós alteramos todo o nosso organismo. Por isso que leva a doenças, por isso que pode levar a demência, etc. Quer dizer, é bem mais sério do que parece, né? Bem mais sério. E não adianta ficar indo na farmácia tomar um remedinho que vai fazer você dormir. Doutora, você por favor, não estou dormindo, me dá um remedinho. Não é por aí, né? Você tem que descobrir a causa da sua insônia, tratar para poder dormir, é isso? Exatamente. Que médico que eu procuro se eu tiver insônia, então? É difícil, né? Olha, eu acho que um bom clínico geral, se ele fizer essa indicação do que é, não é? Até existem casos difíceis que eu tenho que mandar para um neurologista do sono, realmente. Não é? Mas assim, qual é o padrão ouro? Não é? São essas regrinhas que nós devemos lembrar. Existe um relógio biológico. Então, durante o dia, nós vamos fazer exercícios físicos, tomar sol, ok? Não é? Cuidar da saúde como um todo. E, assim, nos preparando, nós temos que nos preparar para dormir. Então, 6 horas antes, evitar café ou refrigerantes que tenham cafeína, chá preto, chá mate. Nós não podemos ficar assim 24 horas ligados nas notícias. Nós temos que ir nos acalmando, abaixar a luz, não luz branca, luz amarela, não é? Para ir nesse preparo, exercícios físicos, verificar se você pode fazer exercício mais perto do sono, ou tem que fazer antes, alimentação mais leve, não é? E tem gente que vai muito bem nas técnicas de relaxamento, certo, vô? Você gosta da meditação, exatamente. Então, e essas coisas que nos relaxam, a gente tem que se preparar. E cama, né? O quarto tem que ser agradável, mas cama é para dormir e fazer sexo.
Nada mais. Nada mais. Não é para jantar, nem ficar comendo biscoitinho. Exato. E as luzes de telas têm que serem apagadas. Agora, tem uma coisa que faz dormir. É um hábito que, infelizmente, as pessoas perderam. A maioria das pessoas está perdendo, que é a leitura, né? Você pega um bom livro, Isso. às vezes tem que pôr um palitinho, assim, porque tá tão bom o livro que você não consegue, dar um sono danado, sono né? danado. Exato. Então, dá preferência, assim, a uma luz mais fraca, a leitura, algo que seja relaxante, não é? E se acaso bater a insônia, acordei, o que fazer? Não fique na cama. Saia da cama se não conseguir dormir logo. E vá ler, vá para uma atividade relaxante, com baixa luz. Então, acho que isso é uma coisa que todos nós temos que saber. Temos mesmo, e nada de ficar tomando remedinho, porque não é isso que vai resolver. Vai no médico e descobre a causa. Exato. É isso? Exato. Tá ok. Muito obrigada, doutora Júlia. Maravilhoso esse vídeo, viu? Muito bom. Beijo. Beijo. Ai, ficou ótimo. Beijo.